Vem para cá, para mais pertinho, né? Como diz Adriel, eu gosto de estar perto do povo, né, Adriel? Quando nós planejamos, né, o mês de outubro para o nosso culto, a equipe tinha planejado fazer um culto sobre beleza. A gente até comentou, acho que com o Val, que estava ali no final do culto do mês passado, que a gente ia fazer, lembra que a gente fez uma vez que teve um desfile? A gente ia falar sobre beleza, né, que ia falar sobre cuidados da mulher, e ia fazer nesse sentido, né, sobre se cuidar e sobre beleza. A gente já tinha definido que a gente não ia falar sobre enfocar. Nós vamos falar sobre, tá aqui, sobre o Outubro Rosa, né, sobre o cuidado que nós, como mulheres, precisamos ter, mas que o enfoque não ia ser esse, o enfoque ia ser beleza e cuidado. Mas, aí depois o pastor cancelou o culto, né, de quinta. Obrigada, irmã Cida. Cancelou o culto de quinta e eu lá de dentro estava escutando. Aí eu falei assim, daqui a pouco ele vai cancelar o culto também. Só que aí ele não cancelou, né? A gente, vamos ter o nosso culto rosa. E aí, quando chegou na segunda-feira, eu comecei, né, a me organizar, a preparar. E Deus começou a falar comigo a respeito de caminhos, né, sobre 2 caminhos. E a palavra que nós vamos trazer é uma palavra bem breve, é sobre isso, né, sobre os caminhos, sobre os 2 caminhos. E eu até fiz uma lembrancinha, né, que eu vou estar entregando para vocês depois. Rosa, lógico, né, que tudo tinha que ser em volta do rosa, mas é um chinelinho. Eu fiz até para as crianças essa lembrancinha um dia que eu falei sobre andar nos caminhos do Senhor. É um chinelinho para você colocar dentro de sua Bíblia para você lembrar que você tem que seguir os passos de Jesus. E aí eu comecei, né, a planejar e Deus começou a ministrar no meu coração a respeito disso. E eu fui falando, e até inclusive na célula, na semana passada, um dos versículos que a gente vai ler hoje, a gente leu na célula da semana passada, e eu ainda falei, dá uma pregação. Esse versículo dá uma pregação, mas não pensei que eu ia pregar tão rápido sobre. E aí, até achei que era Adriel que ia pregar, né, que foi ele que... Ele fez uma reflexão, né, e eu falei, isso dá uma pregação. E aí, nós vamos falar sobre isso, né, sobre caminhos, 2 caminhos. E eu fiquei assim, mas Senhor, essas palavras são meio que evangelístico. E a maioria das mulheres são cristãs, né, ou todas elas, são mulheres que já servem a Deus, mas Deus falou, é isso mesmo, então vamos lá, abrir a palavra em Mateus capítulo 7. Versículos 13 e 14. Evangelho de Mateus. A irmã Vânia até estranhou, né? Ela não está aqui hoje, mas ela colocou lá no grupo da Rede de Mulheres, né? Mudou o tema, porque normalmente em outubro a gente fala sobre saúde da mulher. Nós vamos falar um pouco, sim, né? Mas o enfoque vai ser os caminhos, né? 2 caminhos. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Senhor, eu amo a tua palavra. Amém. Diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nesse texto aqui, né, são palavras de Jesus, né, e Jesus ele nos mostra 2 caminhos. Um caminho espaçoso e um caminho estreito. Né, e a gente pode pensar, né, as gordinhas vão passar pelo caminho espaçoso, né, e as mais magrinhas passam pelo estreito. Né? Tem que passar todo mundo pelo estreito. Mas vamos lá. O que é o caminho espaçoso? Né? Caminho espaçoso, o caminho largo, a porta larga, é uma vida sem obediência à voz de Deus. É a pessoa que tem a vida centralizada no eu. Eu que mando, eu que conduzo, eu que decido, eu que faço, sou eu que vou, sou eu mesmo, eu faço e aconteço, e pronto. Né? A vida é centralizada no eu. É um caminho, né, onde o prazer é quase sempre motivador, ou seja, ele é o mais escolhido, por ser o caminho mais fácil e sem sacrifício da pessoa. Hoje, por exemplo, um calor desse,
Né? A gente queria estar lá na nossa casa, na frente do ventilador, com pouca roupa, né? E se tiver ar-condicionado de preferência, né? Tomando uma aguinha geladinha, um sorvetinho, um açaí, uma coisa bem gelada. Mas saímos todo mundo da zona de conforto, derretendo, e estamos aqui. Né? Então, já não escolhemos o prazer, escolhemos o sacrifício. Né? Estamos reunidas aqui. Não que estar reunida aqui seja um sacrifício, né? Para mim não é, para você é? Não, né? Mas eu estou falando sobre sair da nossa zona de conforto. A pessoa que escolhe o caminho espaçoso, ela prefere aquilo que é mais fácil. E o que é o caminho estreito? O caminho estreito é o caminho menos escolhido. Por quê? Ele exige renúncias. O caminho estreito exige que nós façamos escolhas na nossa vida. Né? O homem, né, o ser humano, ele deixa de ser o centro e deixa Jesus passar a ser o centro da sua vida. E aí a gente diz assim, eu entreguei a minha vida para Jesus, então eu vou passar pelo caminho estreito, porque Jesus está na minha vida, Ele é o dono da minha vida, Ele é o centro da minha vida e é Ele que me conduz. Mas será se é isso mesmo? Será se nós, né, humanamente falando, em muitos momentos a gente não quer andar pela porta que é larga? Tomar as nossas próprias decisões, fazer as nossas próprias escolhas, viver numa vida que seja mais cômoda, que não precise fazer renúncias, que não precise fazer sacrifícios, né, que seja fácil, vamos dizer assim, né? Muitas vezes nós fazemos essas escolhas, humanamente falando. Nós escolhemos errado, escolhemos aquilo que é mais cômodo para nós. E não deixamos, né, Jesus ser o centro da nossa vida. Gente, eu estou falando isso, né, porque nós somos humanas, nós somos gente. E como seres humanos, nós erramos. Né? A gente, sim, muitas vezes quer tomar a direção, quer fazer e acontecer. Né? Ainda mais mulheres que são mais enérgicas, né, que têm um temperamento mais forte, quer tomar as decisões e pronto, acabou. Não quer nem saber o que Deus está pensando sobre isso. Muitas vezes agimos dessa forma. Mas Deus, Ele, né, nesse culto, nesse dia de hoje, Ele quer nos lembrar qual que é o nosso lugar. Né? Ele quer nos colocar no nosso lugar. Né? E Jesus a gente deixa, né, colocar no nosso lugar. Jesus a gente deixa ele nos colocar no nosso lugar. E o nosso lugar é na presença dEle, é deixando Ele ser o centro, deixando Ele ser o dono das nossas vidas realmente. E Jesus disse, vamos abrir lá em Lucas 9, passa aí algumas páginas, Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, Jesus disse o seguinte: Senhor, eu amo a Tua palavra, obrigado, Jesus, pela carta de amor que o Senhor deixou para nós. Lucas 9, 23. Diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus, ele fala para nós que para encontrar o caminho certo, nós precisamos primeiro ouvir a voz de Jesus. Ouvir aquilo que Jesus tem para falar conosco. E quem ouve a voz de Jesus não erra o caminho. Quem ouve a voz de Jesus consegue trilhar o caminho da obediência, consegue trilhar o caminho que o Senhor quer nos conduzir, consegue trilhar pelo caminho que vai trazer a vitória para a nossa vida. Quem ouve a voz de Jesus, né, consegue errar menos. Não vamos dizer que não vamos errar, porque senão a gente, né, ia estar muito santa, né, muito perfeita, e nós não somos. Nós somos pecadoras. Mas quem ouve a voz de Jesus erra menos, porque anda na direção que Ele aponta. Então, a primeira coisa para encontrar o caminho certo é ouvir a voz de Jesus. Será que nós temos mesmo ouvido a voz de Jesus? Será que nós temos mesmo, não só ouvido, mas ouvido e obedecido às ordens que o Senhor Jesus tem nos dado? Nós temos andado pelo caminho que Ele tem nos direcionado a andar? Ou será que o Senhor fala conosco assim, anda por aqui, e a gente fala assim, peraí, Senhor, vou dar uma voltinha por ali primeiro, depois eu volto e vou pelo caminho que o Senhor está me mandando andar. Muitas vezes é assim que fazemos, muitas vezes é assim que nós queremos fazer, muitas vezes é dessa forma que a nossa carne quer fazer. Lá em João 10, 27 diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Jesus estava falando sobre isso.
que aquelas que são ovelhas, elas escutam a voz do seu pastor, escutem a voz de Jesus como nosso pastor e seguem Jesus. Né? Não fala assim, peraí Jesus, peraí, né? Como às vezes nos evangelhos, né? Jesus chamava peraí que eu vou ali enterrar minha mãe, vou enterrar meu pai, depois eu vou. Jesus fala, larga sua cruz e segue-me. Larga não, toma, né? Larga não, toma. Toma a sua cruz e segue-me. Vem comigo. E nós muitas vezes colocamos, né, muitas vezes obstáculos até quando ouvimos a voz de Jesus. Às vezes nós até ouvimos, mas não obedecemos. Jesus fala conosco e a gente não obedece àquilo que Ele está nos falando, àquilo que Ele está nos orientando. Ele quer que nós sejamos ovelhas que conhecem, ouvem e obedecem à voz dEle. A nossa vida, né, a minha vida e a sua vida, podem ser voz de Jesus aqui na terra, mas para que nós possamos ser voz de Jesus, para as pessoas que ainda não encontraram o caminho, que é Jesus, nós precisamos ser ovelhas de Jesus realmente. Nós não podemos ser, né, lá no terceiro tópico eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas nós não podemos ser somente seguidoras de Jesus. Nós precisamos ser discípulas de Jesus. Se Jesus estivesse aqui nos nossos dias e tivesse Instagram, Ele teria milhões e milhões de seguidores. Muitas pessoas seguindo Jesus, mas poucas pessoas realmente sendo discípulos de Jesus. Realmente obedecendo aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus orienta, aquilo que Ele, né, mostra para que nós possamos fazer. Nós não podemos ser, né, só seguidoras, nós precisamos ser discípulas de Jesus. O segundo ponto que eu quero falar é não só ouvir a voz de Jesus, e Jesus nos fala para andar pelo caminho, mas andar no caminho que Jesus nos fala. Vamos lá, Provérbios 14, 12. É o texto que nós lemos na célula semana passada. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Eu até cantei uma musiquinha, falei que ia colocar lá no grupo da célula, eu não coloquei, né? Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho, tenho que sem reservas, passo a passo seguir a Jesus. 14, 12, diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, ou parece ser bom, mas ao cabo dá em caminhos de morte, mas o seu fim é em caminhos de morte. E esse versículo a gente conversou sobre ele na célula, né, de 2 a 2, e algumas palavras foram ditas, né, a respeito de amizades, né, de que às vezes tem amigos que parecem ser bons, mas no fim, né, não são tão bons amigos assim, né, às vezes não podemos nem chamar de amigo, né, conhecido, colega, né, Maria? Maria gosta de falar isso. Colega ela tem muitas, mas amigas, Maria fala, lembro dela falando. Conhecidas, né? Conhecidas tem muitas, mas amiga de verdade, tem hora que não enche uma mão, né? É ou não é? Né? Infelizmente, né, nós vivemos num mundo assim. E na sala foi falado um pouco sobre isso, né, sobre as amizades, sobre a gente às vezes seguir amizades que estão nos levando para um buraco. Em vez de somar, de nos ajudar, né, de nos levantar, está ali jogando a gente num buraco. E a reflexão, né, que traz também para nós é que tem caminhos que às vezes aos nossos olhos parece que são bons. A gente olha assim, mas isso aqui está certo, isso aqui não tem nada a ver não. Né, isso aqui não tem problema, está tudo bem andar por esse caminho. Né, mas no fim, quando a gente vai ver, não é um caminho que levava a Deus. Né, e lá em João 14,6, fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tem caminhos que, às vezes, a gente até acha que está seguindo a Deus, que está fazendo tudo direitinho. Quando eu me converti, eu até lembrei disso na célula, mas não comentei, passou. Quando eu me converti, eu era católica praticante, né? Eu era praticante, eu frequentava missa todo domingo, eu dava aula de catecismo, eu participava do grupo de jovens, eu cantava nas missas, né? Então eu era muito praticante.
E, ao meu ver, eu estava no caminho certíssimo. Na idolatria, né, servindo a outros deuses e achando que estava tudo bem, que estava tudo ok. E o Wellington, né, eu já falei isso também, ele me ganhou para Jesus e para ele, muito espertinho ele, né? Ele falava de Jesus para mim e eu falava, mas eu já tenho Jesus, meu filho, você não está entendendo. Eu tenho Jesus, eu sirvo Jesus, eu canto para Jesus, eu ensino para Jesus, ensino Jesus para as crianças, eu falo de Jesus, eu participo de um grupo de jovens onde a gente fala de Jesus, o nome do grupo de jovens era até Emaús, caminhando com Cristo ressuscitado, era o lema do grupo de jovens. E eu falava com ele assim, meu filho, você não está entendendo, eu sirvo Jesus. Então eu estava num caminho que parecia ser bom, mas que se eu continuasse nele, não ia me levar, né, a conhecer Jesus como eu conheço hoje. Não que eu não conhecia Jesus dentro da Igreja Católica. Estava começando ali o movimento da renovação carismática naquele tempo. E eu conhecia Jesus, mas como Jó, conhecia Jesus só de ouvir falar. Mas quando Jesus, né, tocou realmente na minha vida, quando chegou no dia, né, foi numa sexta-feira, que ele me tocou, e aí eu ia para a igreja com o Wellington, né? E na igreja fazia apelo, eu chorava lá no banco, mas eu tinha certeza que eu tinha Jesus, que eu não precisava ir lá na frente aceitar Jesus. Até que nesse dia eu fui numa vigília, eu aceitei Jesus numa vigília. O que eu estava caçando na vigília, eu não sei, mas eu estava lá. Jesus marcou ali comigo aquele tempo. E ali naquele dia eu entreguei, né, a minha vida para Jesus e a minha vida mudou, assim, no conhecimento de Jesus, de saber quem era o caminho, né? A Bíblia fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, de andar por esse caminho, sendo conduzida por esse caminho. Até minha roupa mudou, eu já falei isso também aqui na igreja, eu só usava roupas preta, branca não, preto, bege, marrom, eu não... Para mim usar uma roupa rosa, toda rosa, então até a sandália rosa, ó. Jamais uma blusa colorida, hoje é laranja, verde, roxo, a cor que vier eu estou usando. Até isso, né, mudou, e assim, Jesus ele trouxe alegria para a minha vida, ele trouxe satisfação, sei lá, uma certeza, né, ele trouxe uma alegria no meu coração que eu não tinha antes. A minha vida sem Jesus, eu parecia feliz. Eu parecia alegre. Apesar de que eu era muito tímida. Diga-se de passagem, eu era uma pessoa tímida. De ficar assim no meu canto, só conversar com alguém, se alguém viesse conversar comigo. Eu não falava com ninguém. Fazia umas amizades, mas quem vinha até mim. Agora, para mim chegar assim, oi, gente, né, fazer... acontecer já, mas pegar no microfone, só pegava na hora de cantar, devolvia lá e pronto. E Jesus ele veio e ele transformou, ele trouxe alegria para a minha vida. Né? E hoje eu vivo momentos difíceis, mas eu não perco essa alegria. É lógico que tem dia que a gente está assim, né? Ai meu Deus, a alegria do Senhor é a minha força, levanta, põe um louvor e reage. Né? Tem dia que a gente está assim, meu Deus do céu, só pela misericórdia. Mas a gente levanta e vai pela misericórdia. E o Senhor vai enchendo o nosso coração dessa alegria. Porque a alegria não depende da alegria que vem de Jesus para nós, não depende da circunstância. Não depende daquilo que nós estamos vivendo, porque é a alegria da salvação, como dizia Davi. Né? Davi fala sobre a alegria da salvação, num dos salmos, não estou lembrando qual agora. Ele fala sobre isso. E eu era desse jeito, né? Eu acreditava que aquele caminho era um bom caminho. Mas eu entendi que o caminho que Deus tinha para mim era outro. Né? Ele tinha um outro caminho para eu trilhar, e eu entrei nesse caminho. E nós precisamos escolher andar nesse caminho. Andar pelo caminho que o Senhor nos conduz, né? E para encontrar o caminho certo também, né? O último ponto é torne-se uma discípula de Jesus. Nós vamos ler João 8. E lá em João, a gente muitas vezes, quando lê esse texto, foca no versículo 32. Mas nós vamos ler o versículo 31 e 32.
João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em mim, permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse aí a gente gosta de citar, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A gente fala muito desse versículo. Mas o anterior fala que se nós permanecermos na palavra do Senhor, se nós obedecermos aquilo que está na palavra, nós seremos verdadeiramente discípulos. Se fala que seremos verdadeiramente, então tinha alguns que estavam sendo falsamente discípulos, né? Uns que não estavam sendo muito verdadeiros discípulos. A gente vê por aí muita gente, né, que a gente vai chegar no céu e vai falar assim: uai, cadê fulano? Fulano não estava lá. É aqueles que falam assim: mas Jesus, no teu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando chega lá, Jesus fala: não te conheço. Por quê? Não servia Jesus verdadeiramente. Né? Às vezes estava servindo Jesus por uma motivação errada, para agradar uma pessoa ao invés de agradar Jesus. Né? Então a gente precisa entender, né, que nós precisamos ser discípulos verdadeiros. O versículo fala: sois verdadeiramente meus discípulos, se vós permanecerdes na minha palavra. Então a gente precisa permanecer, o segredo é permanecer. Não adianta a gente, né, tentar enganar o outro, tentar enganar a mim, né, como pastora, enganar o pastor, o líder. Né? A gente não consegue, porque a Deus, a gente até consegue enganar as pessoas, mas a Deus a gente não engana. Né? Em Deus não tem como. Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida. E o segredo está em permanecer nele, permanecer na palavra dEle. E aí então nós seremos verdadeiramente discípulos. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Nós não podemos, né, ficar brincando de ser discípulo. Ah, hoje eu vou obedecer. Ah, agora não quero obedecer não vou obedecer mais não. Aí amanhã eu obedeço. Aí depois de amanhã, não quero obedecer mais. Não. Jesus fala que se a gente ficar morno, Ele vai o quê? Vai vomitar a gente. Né? Não é morno que Ele nos quer quente. Nem morno, nem morno, nem frio. Né? Quer que a gente permaneça com o fogo aceso. Né? Permaneça quente na presença dEle. E nós precisamos entender isso. Né? Nós não podemos ficar brincando de ser discípulo de Jesus. Brincando de hoje eu obedeço, amanhã não. Ah, hoje eu vou viver a vida, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Amanhã eu vou, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Amanhã eu sou crente. Jesus conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso coração. Né? E Ele quer que nós possamos andar nesse caminho. Ele quer que nós sejamos realmente discípulos, verdadeiramente, como é o texto que nós lemos lá em João 8, 31. Verdadeiramente discípulos de Jesus. Jesus quer que nós sejamos verdadeiros, né? Que nós não brinquemos de ser, mas que nós realmente sejamos discípulos dele. Que nós venhamos, né, a ouvir a voz de Jesus, a andar no caminho de Jesus e a nos tornar discípulos. Então, para encontrar o caminho certo, né, nós devemos ouvir a voz dele. Nós devemos andar no caminho que ele nos direciona e nos tornar verdadeiros discípulos e não seguidores de Jesus. Seguidor de Jesus está cheinho de seguidores, mas discípulos verdadeiros são poucos. Aqueles que seguiam Jesus foram os mesmos que quando Jesus estava lá na cruz falaram: crucifica esse aí. Crucificam, entrou na multidão, provavelmente ali no meio tinha alguém que Jesus tinha curado, que tinha visto Jesus multiplicar pão, multiplicar peixe, tinha visto Jesus fazer milagres e operar maravilhas, e quando chegou na hora do vamos ver, mandou crucificar Jesus, porque não era discípulo, era seguidor. O discípulo que era discípulo, ele permaneceu como discípulo. Pedro negou Jesus, né? Não conheço esse Jesus, eu não sou seguidor dele, mas quando o galo cantou pela terceira vez, ele falou: tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim. Ele realmente era seguidor. E ele realmente era discípulo. Seguidor não, ele era discípulo. Né? Ele se agiu como seguidor quando negou Jesus. Mas ele se arrependeu e voltou para o caminho certo,
voltou a andar no caminho de Jesus e a ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Tanto que depois, né, ele prega e quase 3.000 pessoas aceitam Jesus. Depois vem o Pentecostes e a história vocês conhecem. Nós estamos lendo, né? Quem está lendo aí o Novo Testamento, vamos chegar lá no livro de Atos, onde começa ali, né, a história da igreja. Mas nós precisamos, né, ser seguidores, não ser seguidores, mas ser discípulos. Né, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês, né, nessa noite. Para que nós possamos, né, ouvir a voz de Jesus, andar no caminho dele e ser discípulos verdadeiros de Jesus. Vamos orar nesse sentido? Pedi a Adriel para colocar uma música ali para nós. Nós vamos orar e pedir ao Senhor, né? Eu não sei por que motivo, talvez era eu que estava precisando ouvir, né, essa palavra. Não sei, né? Se foi, eu ouvi, viu, Jesus? Mas não sei. Você também? Amém. A gente precisa, né? Eu não sei quais são os planos, os propósitos de Deus, mas a gente precisa aprender a ouvir e obedecer, né? Se eu fosse falar sobre beleza, não ia falar sobre seguir o caminho de Jesus, né? Mas Ele sabe de todas as coisas. Nós ainda vamos fazer mais uma vez o culto, né, da beleza, mas hoje era sobre isso. Eu queria que você orasse, né, aí no seu lugar, colocasse a sua vida nas mãos do Senhor. Eu não sei por quais caminhos você tem andado, eu não sei se você tem ouvido realmente a voz de Jesus, ou se você tem ouvido, mas não tem obedecido, ou se você não tem andado no caminho que Ele tem colocado diante de você, ou se você tem sido somente seguidora de Jesus e não discípulo. O Senhor hoje nos chama, né, para mudar o rumo da nossa história. Ele nos dá uma nova chance, né, de viver o Evangelho da forma que Ele deseja para nós. Ele nos chama para viver uma vida verdadeiramente, genuinamente na presença dEle, para sermos verdadeiras discípulas dEle. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor e fala para Ele: Senhor, eu quero verdadeiramente ser sua discípula. Muda, Senhor, em mim o que precisa ser mudado, mas faça essa oração e quando Jesus quiser mudar, deixa Ele mudar, deixa Ele transformar, porque às vezes a gente fala na emoção, né, Senhor, pode mudar o que te precisa ser mudado. Aí Jesus fala, você tem que mudar isso, você fala assim, não, isso não, Jesus. Deixe Jesus mudar a sua vida, deixa Ele mudar, transformar o seu viver, para que você realmente seja uma discípula de Jesus. Pai, eis-nos aqui diante de Ti, Senhor. Mulheres, ó Deus, que se colocam diante do Senhor. Mulheres, ó Deus, que têm aprendido, Senhor amado, a ouvir a Sua voz. Pai, em nome de Jesus, para ouvir e reconhecer a Tua voz, nós precisamos permanecer em Ti. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus querido, ouvir a Tua voz, obedecer a Tua voz, seguir pelo caminho que o Senhor nos direciona. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque nós não queremos, Senhor, ser somente Suas seguidoras, mas nós queremos, Senhor, ser Suas discípulas, Jesus. Nos ensina, Espírito Santo, nos molda dia após dia, muda o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor, damos liberdade para que o Senhor trabalhe em nós, para que o Senhor mude as nossas vidas, Senhor. Eis-nos aqui diante de Ti, né? Em nome de Jesus, derrama, Senhor, sobre nós a Tua graça, Senhor, derrama sobre nós a Tua misericórdia. O que seria de nós sem o Senhor nas nossas vidas, Deus? Nós não seríamos nada. Onde nós estaríamos, Senhor, se não fosse o Senhor na nossa vida? Ô Espírito Santo, nos ensina dia após dia a sermos verdadeiros discípulos de Jesus, a obedecer a Tua voz, Senhor, a andar nos Teus caminhos e a verdadeiramente ser Suas discípulas. Toma em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas e nos abençoe, Pai, que essa palavra, Senhor, tenha falado ao coração das Suas filhas, assim como o Senhor falou ao meu, Senhor, em nome de Jesus, que também fale ao coração de cada uma delas, Pai, que elas venham sair daqui, Senhor, entendendo, Pai, que elas precisam seguir os Seus passos, que elas precisam, Senhor, que precisamos, Senhor, ser obedientes a Ti. Toma em Tuas mãos as nossas vidas, nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém?